Fake news são notícias veiculadas de formas inverídicas e disseminadas com objetivo político, econômico e de opinião pública. Apesar da popularização do assunto, a prática não é nova. Ela já foi, por exemplo, utilizada como operações psicológicas na Segunda Guerra Mundial. Com a popularização da internet nos anos 90, todos têm mais liberdade de produção de conteúdo, sem custo e sem mediação. Uma das maneiras de se combater as fake news é conscientizar as pessoas com o que se lê e se compartilha na internet. Nesse vídeo, pessoas vão analisar notícias veiculadas na internet e jornalistas vão analisar tecnicamente essas notícias. Meu nome é Laura, tenho 17 anos, eu estudo na escola imigrante e faço parte do Grêmio Estudantil de lá. Meu nome é Luiz César Machado, tenho 52 anos, sou administrador comercial. Meu nome é Aurora Savimondo, tenho 67 anos, trabalho numa casa de família. Acho que é falsa. Primeiramente por causa da fonte. Eu não conheço a fonte, nunca ouvi falar. E eu acho que, né, a fonte tem a ver com a matéria, então assim, é fronte católica, então assim, acho que... É fake, que uma parte dela é fake e uma parte dela é verdadeira. Eu, no meu modo de pensar, é falsa. Que pode ser que dê uma polêmica grande, que a gente não entende, ou... Eu não sei, pode ser que seja verdade. Eu, na minha opinião, é falsa. Claro que ela tá bem explícita a opinião da pessoa, né, que escreveu. Tipo, totalmente contra e tal. Ela tem parte de verdade, mas ela tem informações que são falsas. Acho que é verdadeira. Ela é verdadeira. Isso aqui a respeito do lixo que depois do show é lançado fora, isso eu acredito que seja verdade. Porque o povo não tem consciência do que está fazendo, da situação. É, porque é bem possível, né? A gente vê pela cidade. Gisele Bündchen estava realmente ela fez um discurso sobre, né, a defesa da Amazônia contra as leis do governo Temer, que estava liberando uma área para mineração de reserva ambiental. Então eu acho que está certa essa matéria, essa reportagem. Ah, difícil. Não sei. Parece que pode ser tão verdadeira quanto falsa, porque, sei lá, a isenção de imposto de renda realmente a Globo faz, né? É totalmente falsa. Justamente pelos dados da ONU e da Unesco que existem, né, sobre os casos de informações, essas aí são informações de pessoas que se revoltam. Eu sempre achei, na minha opinião, que esse dinheiro não ia tudo para a Criança Esperança. Sempre, eu acredito que foi desviado sempre isso. Não tem fonte, não diz de onde a pessoa tirou essa informação. Então, não sei. Mas acho que a causa é justa, né? Realmente, doar para pai da sociedade é importante, sabe que o dinheiro vai chegar. Bom, sou Wagner Speiorin, sou jornalista, atuo com redes sociais já tem uns 4 ou 5 anos, trabalho também com assessoria de imprensa aqui na universidade. Meu nome é Carlos Winkler, sou professor na área aqui de Humanidades, professor de Sociologia, e uma das minhas principais preocupações é com o pluralismo democrático na mídia. Em primeiro lugar, eu diria o seguinte, a linguagem utilizada. É a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma excessiva adjetivação. A construção do relato, ela tem que ser desprovida de emoção, sentimento. E a gente observa, tocando no aspecto da linguagem, que os termos elencados aqui, eles justamente criam esses juízos de valores, como criminoso, como... Incentiva a pedofilia, exatamente. né? É como se o jornalista se posicionasse diante do fato, o que é uma coisa que até acontece em redes sociais, mas ela não é certa do ponto de vista jornalístico, tá? Há um erro ali.
da construção. No segundo aspecto é o aspecto gramatical mesmo, tá? Se tu pegar essa matéria aqui, a gente vai ter vários erros de escrita. Essa é uma coisa mais difícil de ser identificado pelo leitor Comum, né? É verdade. sabe? É mais difícil, mas um leitor brevemente mais aguçado vai conseguir identificar essas características. A exposição existe, o Santander existe, o curador existe, mas tem coisas que na verdade são perigosas, estão incentivando o crime, que não sei o que. Então constrói uma narrativa que tem verossimilhança, mas que reforça um preconceito lá adiante. Há veracidade em alguns tópicos, por exemplo, a Alice existe. ela fez o show. A Gisele Bündchen fez o discurso, né? Ah. Mas o elemento aqui que dá o efeito de fake é justamente quando ela aborda alguns tópicos para condenar, tá? Condenar essas manifestações, tá? E que a gente vê aqui, por exemplo, querem salvar a Amazônia, mas não juntam o próprio lixo. Aqui há uma condenação, assim... Genérica, né? Genérica. Totalmente genérica. Né? Aqui se sabe que a foto é de outro Sim, momento, né? não, e o Rock in Rio se propôs, entre outras coisas, um espaço em defesa. Não, sinceramente, foi muito mais a Alicia. E até uns termos extremamente, como Sim. drástico. Drástico é um termo nada usual, né? E a foto, para quem acompanha isso, a foto não tem nada, não condiz com a realidade. Sobre essa última notícia aqui. Primeiro que a gente tem que colocar em xeque a questão de ser jornalístico ou não, tá? Aqui eu já tenho um layout que é um pouco mais flertando com a publicidade, tá? Então esse é elemento interessante de se avaliar do ponto de vista da comunicação. E depois já tem aqui um pedido para repassar, então já tem uma linguagem um pouco mais apelativa, que não é tão objetivo, não é tão jornalístico, tá? A gente tem o fonte, tá? Documento do Wikileaks, mas, veja bem, é o Wikileaks. Então o Wikileaks já tem um potencial de viralização muito alto, então pode ser um dos motivos de por que ele foi usado, entendeu? E o Wikileaks é sempre sinal de, opa, peraí, vamos ver de fato se o Wikileaks mesmo fez isso, porque o Wikileaks é sinal de polêmica certa, então se utilizar de Wikileaks é um jogo baixo, digamos assim, para viralização. O leitor tem que observar o fato e buscar nessa linguagem da notícia, verificar o fato, se há fato, e limpar o fato em si da linguagem adjetivada, do juízo de valor. Então o usuário ele vai ter que fazer esse levantamento sobre linguagem, sobre uma verificação da fonte, ele vai ter que fazer isso. Mas há por detrás disso também um comportamento dele em rede social. Tipo, ele não deve ficar compartilhando tudo a todo momento. Não pode curtir tudo a todo momento como se fosse uma coisa não pensada.